o Sport Center um pouquinho mais tarde, mas com muita informação. O Flamengo com mais de 40 mil torcedores faz a festa no Maracanã, mas teve gente cornetando, vamos falar sobre isso também. Tudo bem, Zupac? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite a você, a Marcela, ao André, ao fã de esportes. Hoje foi o primeiro match point do campeonato, mesmo sem jogar, né? Sem o possível campeão em campo, né? O Flamengo conseguiu salvar o primeiro match point. Tinha que vencer o Ceará e venceu. Já começou logo nos primeiros minutos de jogo, aproveitando esse desarme do Diego no campo ofensivo. O Fabinho vacilou e o Gabriel já fez 1-0 logo no começo. Fala, André Kfouri, boa noite. A gente já está mostrando, então, os gols dessa vitória do Flamengo. Fácil não foi, principalmente no segundo tempo, o Ceará assustou. Boa noite, Marcela, Edu, Gustavo. Uma ótima noite aos fãs de esportes. Você vai ver daqui a pouco, se você não acompanhou o jogo, que por alguns minutos a torcida do Atlético se sentiu matematicamente campeã brasileira de 2021. Porque o Ceará empatou o jogo no Maracanã. Não durou muito, embora o Flamengo não fizesse uma partida brilhante, o Ceará no segundo tempo deixou por um bom período do jogo de merecer até um empate, não fazia uma boa partida, mas o futebol é assim, o Flamengo teve chance. A maior delas com esse cabeceio na trave do Gabriel Barbosa ainda no primeiro tempo. Chegou até a fazer um gol que foi anulado corretamente por impedimento. Sim. Mas 2-1, placar justo para o que foi o jogo. 47 mil pessoas no Maracanã. É bom frisar que esse público e esses ingressos foram adquiridos antes da final da Libertadores. Então, o tom de apoio ao time na maior parte do tempo é absolutamente real, aconteceu isso mesmo, mas a quantidade de pessoas presentes, evidentemente, já estava definida antes do Flamengo disputar o título e perder o título da Libertadores. Aí a gente vai ver o gol do Ceará, né? O Hugo, que entrou no lugar do Diego Alves, dá o rebote e o Rick aproveita para empatar, para calar 98% do Maracanã. Tinha lá uma torcida do Vozão também. E esse gol era muito importante na briga para chegar à Libertadores. Próximo jogo é Ceará e América. O bicho vai pegar no Castelão. Estão empatados em pontos. E a gente vê uma sequência de ataques do Flamengo, né, Zupac? Se fosse por pontos, o Flamengo estava disparado na frente. Ainda teve mais essa do Gabigol. E o gol da vitória só sai com o Mateuzinho aos 33. O Flamengo, ele não fez um jogo ruim contra o Ceará, né? Aí a gente vê o gol do Mateuzinho, que aliás merece destaque e merece uma discussão, deixa a placa aí, Mateuzinho, e merece uma discussão, um olhar mais carinhoso para ele, não só por essa atuação, mas pelas últimas atuações. Mas assim, o Flamengo não fez um jogo ruim contra o Ceará, mas ele alternou durante o jogo alguns momentos mais interessantes, outros momentos um pouco mais sonolentos. O Ceará fez um primeiro tempo aceitável, na minha opinião, né? O Ceará, em alguns momentos do primeiro tempo, conseguiu trocar, né? Uma trocação legal com o Flamengo. Na segunda etapa, mesmo quando o Flamengo teve uma queda de rendimento, o Ceará não conseguiu subir o seu volume, né? Chegou ao empate, mas durante boa parte do segundo tempo, o Flamengo era quem tinha as melhores chances e construiu com justiça a vitória. Que para efeitos de campeonato vale muito pouco, mas que pro estado anímico desse grupo, para reconstrução da relação com o torcedor após a frustração do último sábado, era importante não só que vencesse, mas que tivesse ali uma atuação minimamente aceitável e, sei lá, de 0 a 10 foi um jogo nota 7 do Flamengo e acho que ficou de bom tamanho o resultado de hoje no Maracanã. Pois é, André, era um Ceará muito pouco eficiente, um primeiro tempo que você via um domínio do Flamengo, ou pelo menos chegava com muito mais perigo toda vez que chegava. O Ceará tentava, mas quando estava com a bola não conseguia chegar a lugar nenhum. Esse Flamengo precisava dar essa resposta para a torcida, era uma torcida que ficou muito dividida entre apoiar e vaiar. Qual é a nota que você dá para esse Flamengo? Eu acho que chega, Marcela, difícil responder. Perto do 7 que o Gustavo deu pela vitória, porque era tão importante dar uma resposta para esse público bem significativo que foi o Maracanã, sempre fazendo a ressalva, né? Os ingressos foram adquiridos antes da decepção de sábado. Como o Edu lembrou no início do programa, houve gente no estádio quando os jogadores subiram ali para dar uma olhada, que criticou, usou um tom de indignação, pediu comprometimento, pediu que o time pudesse responder o quanto antes. E a atuação não foi frustrante, a vitória foi merecida. Podia ter saído um gol do Andréas Pereira no final. O último lance do jogo um contra-ataque na realidade que o Flamengo faz.
e a bola da esquerda para a direita. O Gabriel Barbosa faz um corta-luz para o Andrés dentro da área. Ele poderia ter feito um gol que significaria bastante para ele. Eu sei que nós vamos falar sobre o André, mas é claro que a temporada do Flamengo precisa ser analisada num contexto maior. E a temporada, sim, é uma temporada bastante frustrante. Pois é, e o Flamengo com essa vitória chega ao vice-campeonato, né? Já comemora então o segundo lugar. Claro que o torcedor rubro-negro queria o título, mas a importância desse segundo lugar. Primeiro, uma grana a mais, aproximadamente 1 milhão a mais em relação ao terceiro lugar. Sempre é bom 1,5 milhão, né? E no caso do Atlético Mineiro ser campeão do Campeonato Brasileiro e ganhar também a Copa do Brasil, o Flamengo disputa a Supercopa. Então podemos ter no começo do ano, claro que o torcedor do Atlético Paranaense não quer nem ouvir falar nisso, mas podemos ter um jogo interessante entre Flamengo e Atlético Mineiro, Zupac. Os jogos de Supercopa, como eles valem muito pouco, competitivamente, eles tendem a ser mais interessantes, né? Eu acho que dentro desse cenário, o melhor jogo possível, né, em termos de qualidade de futebol que a gente pode ter no Brasil, é Flamengo e Atlético Mineiro. No Campeonato Brasileiro não foi. Num eventual duelo de Supercopa, pode ser, mas Edu, são conquistas que na teoria tem alguma simbologia, né, um valor simbólico, jogar outra Supercopa ou embolsar mais 1,5 milhão, mas não se comemora nada no Flamengo no momento, né? Então, o vice-campeonato não é um grande resultado. Acabar tão distante do Atlético, né? E não conseguir brigar com o Atlético, porque o Flamengo não briga já há bastante tempo, é muito frustrante. Claro que existiram os problemas do Flamengo durante o campeonato, com as convocações, com as lesões, etc e tal, mas ficou muito distante do Atlético por muito tempo. Então, é uma segunda colocação que o Flamengo aceita, não que o Flamengo celebra. Ô André, o Flamengo é o tipo do time que começa a temporada com a obrigação de vencer um título muito grande? Eu não gosto do uso da palavra obrigação, Marcela, já falamos sobre isso aqui, assim como não gosto do uso da palavra vexame no futebol, porque isso leva a leituras como, por exemplo, a de que o erro do Andreas Pereira em Montevidéu é um erro imperdoável e o destino dele com a camisa do Flamengo está traçado, como se o jogador não tivesse a verdadeira noção do quanto representava aquela atuação. E ele fazia uma ótima partida entre o jogador. Só um intervalo. Aliás, o Fabinho faz um erro semelhante, né? Logo de cara no jogo. Curiosamente, André. Aí nesse lance, né? 2 minutos. O Flamengo se encontrou do lado oposto em relação à falha que aconteceu no sábado. É claro que elas têm relevâncias absolutamente diferentes. Se bem que para o Atlético Mineiro essa falha ela poderia valer um título, né? Se não fosse o gol, se a jogada não terminasse em gol e o jogo terminasse com um resultado de empate ou vitória do Ceará, evidentemente. Mas eu acho que o Flamengo ele precisa se entender, se enxergar como um candidato a todos os troféus. Isso não pode ser apenas um discurso de uma diretoria que acha, e com razão, que montou um grande time. O Flamengo tem sido um dos melhores times do Brasil nos últimos anos, na maior parte desses últimos anos, o melhor time do Brasil em termos de elenco. A temporada desse ano foi muito difícil, muito acidentada por uma série de circunstâncias, entre elas a quantidade de desfalques que o Flamengo teve, ou porque seus jogadores se machucaram. E todos os clubes têm que lidar com lesão. Lesão de jogador de futebol é algo absolutamente natural, faz parte da rotina de clubes desse nível. A recuperação desses jogadores é uma faceta do trabalho em clubes tão importante quanto o treinamento, tão importante quanto a nutrição, tão importante quanto qualquer outro aspecto do futebol profissional. E o Flamengo falhou na recuperação dos seus jogadores. É preciso encarar essa realidade. Então existe uma responsabilidade do clube também nesse fato. Não é apenas a falta de sorte, muitos se machucaram, mas e o tempo que eles demoraram para se apresentar novamente em condições? E aqueles jogadores que foram buscar, como o Pedro, auxílio, assistência médica fora do clube. Esse tipo de coisa não pode acontecer num time como o Flamengo. É absolutamente inaceitável. Então, o Flamengo precisa continuar sendo um candidato. A parte orçamentária, a administrativa, que foi recuperada já há alguns anos, garante uma coisa: dinheiro para investir, dinheiro para contratar técnico de ponta, dinheiro para manter jogador que poderia estar fora do país. Isso tudo continua valendo. O fato do Flamengo ganhar ou perder troféus não muda isso. Então está na hora, de novo, de fazer um time que seja capaz de conquistar esses títulos.
Pois é, quando eu falo sobre obrigação é porque a gente ouve o tempo inteiro falando sobre a frustração de um Flamengo que termina a temporada sem vencer um grande título. E aí por isso que me questiono, será que realmente é um Flamengo que precisa vencer algo? É uma obrigação? Começa realmente com esse peso de precisa vencer algo, porque se isso não acontecer, termina como um fracasso? É que a questão do termo obrigação, se eu posso me explicar melhor, é o seguinte, só um ganha. Então, o que pode ser dito a respeito da campanha do Flamengo da Libertadores? Perdeu na final. Sim. Foi superado. É uma vergonha perder para o Palmeiras na final? Não. O jogo mostrou um Flamengo superado do ponto de vista estratégico. No global da final, o Palmeiras foi melhor. Independentemente do gol ter saído num desses lances que, como o de hoje, não tem muita explicação, mas acontecem no futebol. E é triste que aconteçam para o lado perdedor num momento tão decisivo. Ao mesmo tempo, é uma bênção, é algo muito saboroso para o lado vencedor, como foi o Palmeiras. Mas um ganha, os outros aplaudem e nem todos deixam de ter méritos. Então, se o Flamengo chegasse muito próximo dos títulos que disputou, como aconteceu na Copa Libertadores, futebolisticamente falando, você não pode ganhar tudo sempre, você não tem como esperar isso. Mas você precisa competir, você precisa estar ali. Eu acho que o Flamengo tem que se encarar como um time que precisa estar ali, profundamente, nas competições que disputa. Eu acho que a obrigação é essa, né? A obrigação é ter condições de vencer as principais competições. E o Flamengo teve. Então não é tão frustrante assim? É frustrante porque não ganhou. Agora, e é frustrante pela maneira que não ganhou. Eu acho que esse é o ponto. Sim. O ponto de crítica da temporada do Flamengo não são as campanhas, né? Porque o Campeonato Carioca ganhou. As Copas lá, Supercopa ganhou. Aí Campeonato Brasileiro vai ser segundo lugar. Copa do Brasil, semifinal. Copa Libertadores, segundo lugar. Então, assim, o Flamengo se condicionou para brigar por tudo. E essa é a obrigação, esse é o papel do Flamengo na temporada. Aí é o segundo passo, vai ganhar ou não vai ganhar? Não ganhou. Por que não ganhou? E esse é o ponto. Não ganhou porque em dado momento da temporada, o Flamengo acabou fazendo escolhas que resultaram em abrir mão de questões muito importantes dentro do campo. E o Flamengo pagou o preço dos desfalques que teve ao longo da temporada e das escolhas que fez, que transformaram o time em algo muito mais individual do que coletivo. Então acho que essa é a frustração, mais do que simplesmente não ter ganho. É porque não ganhou, porque os métodos eles foram embora e o Flamengo virou um time muito aleatório. E um time que investe o que o Flamengo investe, que tem o potencial para ser o que o Flamengo pode ser, não pode jamais ser aleatório. Eu acho que esse é um ensinamento que fica para a próxima temporada. Olha, daqui a pouquinho a gente vai para o Maracanã para ouvir o novo técnico, né? Agora interino, o técnico do Flamengo, Maurício Souza. Vamos também tentar ouvir o Thiago Nunes, técnico do Vozão, que segue na luta pela vaga na Libertadores. Vamos para Belo Horizonte também para ver como foi a reação da torcida do Atlético Mineiro, quase campeão, chegou a gritar é campeão, mas para onde a gente vai agora? 7 minutos, né, Edu? 7 minutos estava todo mundo gritando é campeão, se bem que eles já estão gritando é campeão desde o fim de semana. Na quinta-feira não deve passar, não. Vamos lá para o Maracanã, vamos conversar com o Pedro Henrique Torre, ele vai trazer a reação dos torcedores, vai trazer para a gente, que estava mais perto, como é que estão os jogadores depois desta final de Conmebol Libertadores e uma vitória importante, hein, Pedro? Boa noite, bem-vindo. Tudo bom, Marcela? Boa noite para você, boa noite ao Edu, André, Zupac e todos os amigos do Sport Center. Uma vitória importante, né? Adiou ali, pelo menos, esse título do Atlético, não saiu aqui no jogo do Flamengo no Maracanã, né? Jogou um pouquinho para frente, somente um milagre ali daria um título ao Flamengo, mas claro, dá uma adiadazinha aí, com 8 pontos de distância, faltam 9 para disputar. O Flamengo joga um pouquinho para frente, mas seria aquele jogo da ressaca, né? Depois dessa perda do título da Libertadores, e se transformou em um jogo do abraço, a gente pode dizer assim, porque de maneira até surpreendente, quase 50 mil torcedores aqui no Maracanã, eles vieram e apoiaram bastante o time do Flamengo aqui, cantaram basicamente o tempo todo, fizeram uma grande festa na maior parte do tempo, jogaram junto com o time e transformaram numa grande celebração, resolveram, como eu disse mesmo, abraçar essa equipe. Claro que ali no início mesmo houve um pouco de divergência, principalmente na parte das organizadas ali no setor norte. Uma parte ali chegou a vaiar o Andrés Pereira no início, hostilizar até o jogador, a outra parte vaiou quem queria hostilizar o Andrés Pereira.
Aí houve mais, o pessoal hostilizou o presidente Rodolfo Landim, hostilizou o ex-técnico Renato Gaúcho, mas quando a bola rolou mesmo, houve mais um apoio ao Flamengo. No início, claro, do Gabigol ajudou bastante, o Gabigol foi ali no setor sul, subiu, levou a galera junto, o time junto, todo mundo abraçou, fez aquela comunhão ali mais com os torcedores e isso deixou o ambiente mais propício para que essa festa ocorresse aqui no Maracanã. Então não houve assim, certamente a gente poderia esperar de alguma maneira, de repente, por conta do erro do Andrés Pereira, alguém vaiando quando ele tocasse na bola de alguma maneira, mas não houve nada diretamente nesse sentido. Então foi mais uma festa, pessoal celebrando muito assim, dando mais apoio ao time do Flamengo depois daquele baque no sábado. E aí sim, no finalzinho da partida, gritos de olê, 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 mister, lembrando o Jorge Jesus, e aí hostilizando o técnico Renato Gaúcho. Acho que observaram mais o culpado dessa campanha aí do Flamengo na reta final, foi mais direcionado para o técnico Renato Gaúcho. Os jogadores buscaram ter mais garra, a gente observava assim, olhando para a arquibancada, tentando uma conexão o tempo todo. O gol que saiu ali logo depois, lá no segundo tempo, o gol do Mateuzinho com raiva, chutando a bola, indo para a torcida, olhando bastante. Então eles buscaram bastante essa conexão. O Gabigol olhava para a arquibancada, tentava puxar a torcida o tempo todo. Precisava demais assim ter de fato essa ligação com a torcida dos jogadores, claro, abatidos com essa perda da Libertadores, mas acho que eles se sentiram, como diria Jorge Jesus, acarinhados pela massa aqui no Maracanã com essa reação que ressalto, assim, foi até surpreendente, porque o tempo todo eles ficaram apoiando a equipe, mas foi de fato 50 mil pessoas aqui no Maracanã, até tinham sido vendidos 44 mil ingressos de forma antecipada, até o início da tarde 27 mil ingressos tinham sido trocados. Aí logo faltando assim 40 minutos, o placar aqui do Maracanã, ele anuncia em tempo real mais ou menos como as pessoas estão entrando. Eram 8 mil pessoas que tinham entrado, aí depois saiu o público aqui no Maracanã, porque a máscara aqui está escapando. Foram 47.862 torcedores presentes aqui no Maracanã, para ser bem exato. Então, foi uma festa até bacana. A gente, obviamente, não sabe até quando dura essa festa. Eu vi vocês falando aí da obrigação do Landim é o favorito para ficar mais 3 anos à frente desse Flamengo, mas foi um gesto da torcida para dizer, olha, a gente entende que vocês fazem parte de uma geração muito vitoriosa do Flamengo, 2019, aquele ano mágico, 2020 campeões brasileiros, esse ano bateu ali na trave na Libertadores, chegou muito perto aí no Campeonato Brasileiro, mal ou bem, né, porque é um vice-campeonato que está em vias de se concretizar. E ali também teve a questão do Campeonato Carioca, Supercopa, não são títulos assim tão expressivos, mas são taças na galeria do Flamengo. Então ficou mais nessa comunhão mesmo, Marcela, torcida, Flamengo. E aí, de certa maneira, como eu disse, ressalto, estou batendo nessa tecla aqui, surpreendente essa reação que houve com os jogadores do Flamengo. Tá certo, Pedro. Você continua então com a gente volta a conversar com o Pedro Henrique Torre daqui a pouquinho. Ele segue lá no Maracanã, agora o Maracanã totalmente escuro. Já deu tempo, né, do pessoal desligar a luz e começar a economizar energia. Olha, ele estava falando sobre como foi legal o apoio dos torcedores. Alguns tentaram vaiar o Andrés Pereira e logo a maioria conseguiu passar por cima dessa vaia. Mas um pouco mais cedo a gente tem imagem, alguns torcedores do lado de fora meio que atacaram ali o ônibus do Flamengo e a gente já mostra. Inclusive o ônibus chegou ali com tinta vermelha ali, jogaram tinta no ônibus. Eu gostei do nome que a nossa produção escreveu aqui no roteiro. Tinta Busão Flamengo. Tinta Busão Flamengo. Tá certo, então. Aí, ó, eles jogaram tinta no ônibus e aí o ônibus tá chegando, né, com esse protesto, Edu. E aí depois, quando eles entram, as coisas começam a ficar mais tranquilas. Lembrando que, como estava falando, o André Kfouri, como repetiu também o Pedro Henrique Torre, muitos desses torcedores já tinham comprado o ingresso e esperavam comemorar a Conmebol, o título da Conmebol Libertadores. No jogo de hoje não aconteceu, então serviu para dar esse apoio. Não deixa de ser, Gustavo Zupac, uma espécie de maturidade dos torcedores. Eu não sei exatamente quantos, mas eu imagino que muitos dos quase 50 mil que hoje estiveram no Maracanã
não tiveram a chance, por questões financeiras, por questões logísticas, sei lá por quê, mas não conseguiram ir para o Uruguai. Sim. E a gente viu um fenômeno mais ou menos parecido, embora não igual, quando o ônibus do Flamengo foi abraçado por essa multidão no embarque. Ali eram pessoas que não tinham, muitas delas, que jamais tinham pisado no Maracanã, porque não tem condições nos patamares financeiros que se faz futebol hoje em dia, de comparecer ao estádio. E acho que dá para fazer essa comparação. Muitos desses aí não tinham os $200 para gastar no ingresso ou pagar a passagem, hospedagem e tudo mais para Montevidéu. Então eles foram ao Maracanã para ver o Flamengo. E a relação de amor que eles têm com o clube não está ligada ao que o clube ganhou. Porque o Flamengo foi ganhar tudo que ganhou dessa forma há 2, 3 anos. E o amor que essas pessoas têm pelo Flamengo é um amor de décadas. Então eles foram ao Maracanã para ver o Flamengo, né? E um clube que, como bem disse o Pedro Henrique, há 3 anos proporciona a esses milhões de torcedores, milhares hoje presentes no estádio, algo que eles jamais haviam vivido, né? Então não é porque nessa temporada as coisas não foram tão bem conduzidas como em outras e os resultados não foram como esperado, que tudo vira do avesso. Não pode ser assim, né? E a gente viu aí torcedores atacando o ônibus do Flamengo. Esses caras não são a torcida do Flamengo, eles são esses torcedores. O Twitter não é a torcida, o Twitter é o Twitter. A torcida é isso que a gente vê. Que vai vaiar o Andrés, e tem todo o direito de vaiar o Andrés, e tem todos os motivos para vaiar o Andrés, e vaiar faz parte do jogo, e um ou outro vai reclamar do time, e isso aí faz parte do jogo, mas que no todo, esses caras vão para ver o Flamengo, para abraçar o Flamengo no momento em que o Flamengo mais precisa. E acho que dentro de todos os problemas que o Flamengo teve na temporada, o menor dos problemas foi a conduta dos jogadores. O menor dos problemas foi o nível de atuação individual dos jogadores. É muito mais coletivo, é muito mais de trabalho de comissão técnica, é muito mais de condução de diretoria do que propriamente desses caras que estiveram em campo. Então acho que essa foi uma demonstração importante e legítima desses milhares e foi uma jornada de postura digna dos 11, dos 15 que estiveram em campo hoje vestindo essa camisa tão importante. Pois é, o Twitter tem muitas vezes torcedores com dedos nervosos, né? Mas nem sempre, às vezes tem muita gente que escreve coisas legais no Twitter. André, a gente já vai conversar, mas é claro que a maioria a gente viu apoiando o time do Flamengo. Também se compra ingresso para ver um jogo do seu time. Aí você tá lá, e você gosta do seu time, você quer que o seu time vença. Começou o jogo, você vai apoiar, é claro, independentemente do que aconteceu. Eu penso assim. E a gente pode discutir aqui, André, a questão, se fosse o técnico ainda o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, teríamos um outro panorama no Maracanã. Mas eu quero trazer para discussão aqui bem observado, a visita dos torcedores organizados, a principal torcida organizada do Flamengo, foi ao Ninho do Urubu e criticou Andrés Pereira pelo erro no jogo de sábado contra o Palmeiras, a decisão da Libertadores. Põe a imagem na tela para a gente acompanhar. Infelizmente foi um momento que não tinha como errar. Acho que agora a atenção vai ser dobrada, em todos os sentidos. Levanta a cabeça, irmão, não se abala não, porque tem tempo ali que é o Flamengo e ano que vem a gente vai ganhar, irmão. Então acho que a torcida tem que ter a parte dela também do apoio condicional, não só da cobrança. A minha torcida principal, principalmente a raça alvinegra, eles são os fundadores até a essência de apoio. E cobrança como tem que ser cobrado. Eu acho que nesse momento nós temos que ter um apoio moral. Nesse trecho aí a gente viu o tal apoio moral, mas a informação que circulou é que está perdoado desta vez, que não aceitarão uma nova cobrança. Eu gosto de dão apoio e cobram. Dão apoio e cobram. Edu, a gente se vê na obrigação, aí sim obrigação, Marcela, de repetir aqui, né? Porque essa cena, ela é recorrente, né? Só muda a cor. E só mudam as cores, alguns termos, né? E a maneira como as coisas são recebidas. Mas, primeiro, esses torcedores do Flamengo que estiveram aí no CT para conversar com o Andrés Pereira não representam a torcida do Flamengo. Eles representam, no máximo, a torcida organizada da qual eles fazem parte. E talvez nem representem, em termos de opinião, todos os afiliados, todos os membros dessa torcida. Eu pergunto, quantos milhões de rubro-negros no Brasil? Mais de 40. Certamente mais de 40. E só esses aí podem conversar com o jogador para dizer o que eles acham que tem que ser dito. E os torcedores comuns não organizados, que hoje abafaram os apupos ao time do Flamengo no Maracanã,
quando perceberam que o tom estava um pouco exagerado em termos de cobrança, um pouco de hostilidade demais, e passaram a cantar o nome do time. Eles não teriam nada a dizer para o Andréas? Agora, seja um torcedor comum, liga lá no Flamengo, manda um e-mail e vê se você consegue uma reunião com o jogador. Você não consegue. Por que são sempre esses? Eles são VIPs? O que eles têm a mais? O que eles têm além? O que eles são que representa mais do que a gigantesca maioria de torcedores do Flamengo, que não pode entrar no CT para conversar com os jogadores? Isso aí é ambiente de trabalho, é um absurdo que isso aconteça, é um absurdo que as diretorias permitam, mas muitas vezes elas terceirizam, porque tem muito dirigente amador que gostaria de dizer exatamente as mesmas coisas, em tom ameaçador, tipo foi só dessa vez. Que ninguém ache que esse trecho final aí representa o todo da conversa. Essas conversas, essas reuniões, elas sempre são ameaçadoras. Elas sempre são para pôr o dedo na cara. E para terminar, mesmo que o dedo não tenha ficado em riste, porque quem tomou o dedo na cara, sabe quem foi? O Mister, ou ninguém lembra? Lembro bem. Lembra? Eu tava pensando nisso. No aeroporto. Sim. Um catedrático desse aí colocou o dedo na cara do Mister, que hoje é cantado. Saudade, onde está, porque não volta. Ele levou o dedo na cara. Logo no começo, né? Eu acho que foi no embarque para Bahia, se eu não me então engano, não- que o Flamengo acabou perdendo aquele jogo. Então não vamos esquecer disso. É um absurdo, é triste, é uma vergonha. Um clube que fatura milhões como o Flamengo tem que ter técnico de ponta, tem que ter jogador de ponta, médico, preparador físico, CEO, diretor de marketing, diretor financeiro, todos de ponta nos seus mercados. E não pode jamais permitir que o jogador no qual se investiu tanto dinheiro seja ameaçado como o Andréas Pereira foi, porque errou numa decisão. E um jogador que ele colocou nas redes sociais, chorou, né? E é compreensível esse choro depois de um erro tão importante. Pediu desculpas, veio a público e falou que só vai sair do Flamengo se ganhar uma Libertadores. E no fundo ele não vai conseguir provavelmente cumprir essa promessa, porque não depende dele, né? O empréstimo acaba no meio do ano que vem, e no meio do ano que vem não vai ter acabado outra Libertadores, e acho que depois desse episódio, a chance de o Flamengo comprar o Andréas diminui bastante. Então, enfim, mas entendo a promessa dele, entendo a dor do Andréas, como entendo totalmente a raiva de quem torce pelo Flamengo e está com raiva dele, de quem não dormiu porque o erro dele custou o dia. Isso é normal, isso faz parte. Ele ser vaiado, ele ser xingado, isso faz parte na arquibancada, isso é do jogo, e ele tem que saber lidar com isso. E eu tenho certeza de que ele está se preparando para isso. Acho que hoje ele teve uma boa atuação, e foi importante ele ter uma boa atuação hoje, foi importante ele mostrar que ele é capaz de se recuperar mentalmente, tecnicamente do erro que ele teve, porque, como disse o André, ele fez uma boa final. Você vê como é que são as coisas, né? O Gabriel fez o gol do Flamengo, o Gabriel não jogou nada contra o Palmeiras. O Andréas entregou a bola do título, o Andréas fez um bom jogo, e o futebol, infelizmente ou felizmente, ele é assim. Então há uma diferença muito grande entre o Andréas ser vaiado, o Andréas ser criticado, ser até xingado por torcedores e ser ameaçado com palavras do tipo, dessa vez passa, da próxima não aceitaremos. Sim. Tá, e se tiver a próxima? E se na próxima Libertadores ele escorregar e cair de bumbum no chão e o Flamengo tomar o gol e for eliminado? Vão matar ele, vão sequestrar, vão agredir, vão fazer o quê? O que é isso? Da próxima não será aceito. Ou vão pegar e vão rasgar o contrato dele. E isso é ameaça, isso é uma intimidação. E isso não faz nenhum sentido pro Andrés, pro Gabigol, pro Márcio Araújo, pro Alex Muralha, que seja. Não faz nenhum sentido. Eu fico pensando, André, quem é que estava filmando aquilo? E qual era o objetivo daquela filmagem de uma reunião de torcida organizada com o Andréas Pereira? Era falar, olha como a gente é legal com o Andréas Pereira. O Andréas Pereira perdeu o que poder... Perdeu não, acabou errando e foi um erro crucial que deu o título para o Palmeiras. Mas a gente é tão legal que nós estamos aqui ao lado dele. Nós estamos aqui conversando com ele. Mas assim, é aquele tiro que sai completamente pela culatra. Porque no momento em que você vê aquela filmagem e aquela conversa que só aparece um você é muito legal, estamos com você, mostra e caracteriza exatamente o contrário. Caracteriza exatamente um torcedor que está ali ameaçando. Ainda mais quando ele fala, olha, desta vez a gente está aqui te apoiando. E eles estão fazendo isso também porque viram que a diretoria agiu rápido e demitiu o Renato Gaúcho. E eles precisam colocar a culpa em alguém.
alguém, colocaram totalmente no Renato Gaúcho, esquece do jeito que tá, deixa a comissão médica do jeito que tá, deixa a comissão técnica não, a parte física do jeito que tá, deixa a diretoria do jeito que tá, porque assim eles vão se resolver. E aí a torcida tá lá feliz, apoiando um jogador que errou e que, na verdade, é tudo mentira. É só teatro. A questão da opinião que o Gustavo levantou agora há pouco, ou seja, no estádio, aí não estou falando de visita a CT, nem visita com porta aberta, nem pular um muro, nem invasão, ou nem aquele conselheiro ou aquele diretor que finge que trancou o cadeado, mas na verdade não trancou. Então, combina um horário, vocês vão lá, como já aconteceu tantas vezes, por causa dessa terceirização que eu mencionei agora há pouco. Mas no estádio, ainda mais um clube que é um fenômeno popular como o Flamengo, é óbvio que vai ter gente que vai achar que isso é uma vergonha, vai ter gente que vai achar que, perdeu-se no futebol, e vai ter gente que vai falar, olha, esse time merece apoio. Então, André, minha opinião, é extremamente salutar que a maioria desses 47 mil tenham aplaudido o time desde o começo e tenham tentado abafar o tom de hostilidade que foi utilizado ali, logo que o time chegou, como nos contou o Pedro. Agora, a maior parte da indústria do futebol trabalha, na maior parte do tempo, para vilanizar pessoas como o Andréas Pereira e para transformar um time como o do Flamengo num grande fracasso, porque uma temporada inteira passou sem título. As coisas não são assim. O futebol não aceita esse tipo de coisa. Em nenhum lugar do mundo é assim. Mas se trabalha e em muitos casos uma parte da opinião pública se deixa levar por causa desse trabalho, que é feito pela maioria das pessoas, na maior parte do tempo, para que o segundo colocado seja um coitado, um vagabundo, alguém que não vale nada, e só o campeão mereça os aplausos. De novo, novamente, só um ganha. As pessoas precisam entender isso e precisam entender por que ganharam. Técnicos de ponta dizem o tempo todo: prorrogação de decisão de título é um território do jogo de futebol em que a cabeça dos jogadores e o balanço da sorte e da falta de sorte determinam o que acontece. Está fora das mãos de técnicos. E acontece às vezes de um jogador que faz uma partida ótima, um jogador de nível internacional, comete uma infelicidade. Muito provavelmente por influência do cansaço físico e mental. Pode ser. Diferente, por exemplo, acho que a gente tem um exemplo claro do que é um erro de falta de responsabilidade. Sim. Que é o lance que, enfim, marcou a passagem do Alexandre Pato pelo Corinthians, por exemplo, aquele pênalti que ele bate de maneira irresponsável, displicente perante o Dida. Esse é um erro de desrespeito ao clube, de falta de responsabilidade, de falta de noção, né? Não é um erro de sacanagem, mas é um erro de falta de noção. O erro do Andréas não é um erro de sacanagem, não é um erro de falta de noção. É um erro ou de falta de concentração, ou um erro de cansaço, ou um erro de excesso de confiança. Mas não é sacanagem e não é desprezo pela camisa que veste, ou falta de noção de onde ele está situado. E acho que isso tem que ser compreendido. E era muito fácil para ele hoje sentir um desgaste muscular e não jogar. Claro. Muito fácil. Como vários outros não jogaram porque tiveram problemas clínicos, né? E dentro dessa onda de casos de lesão que o Flamengo vem tendo, era molezinha pro Andréas não jogar hoje. Sim. Fora que tem outra coisa, hein, Gustavo? Esse lance aí, ó, que tá atrás do Edu, Daverson versus Diego Alves, é quase idêntico a Robben versus Casillas na final da Copa do Mundo de 2010. E o que acontece? A bola bate no pé do Casillas, trisca no pé do Casillas e sai. Essa entrou. O futebol tem isso. Às vezes entra, às vezes não. O Andréas poderia ter falhado, o Daverson poderia ter batido rigorosamente na bola do jeito que ele bateu, e o Diego poderia ter feito exatamente o que fez, mas com um pouquinho mais de força a bola teria ido para escanteio. E ninguém estaria agora vilanizando o Andréas porque o gol não teria acontecido, mesmo que o Palmeiras tivesse sido campeão. Isso não é passar a mão na cabeça do jogador. É entender que ele teve um erro grave, que ele vai lidar com a desconfiança e que ele vai ter que saber lidar com isso, que talvez seja irreversível, talvez ele jamais recupere a confiança do torcedor, e ele tem que saber que essa possibilidade existe. Então ele tem que ser criticado, sim. De alguma forma vai ficar o rosto dele na responsabilidade de um troféu tão importante perdido. Ele tem que saber lidar com isso, mas as coisas têm que ter um limite, né? Tem que ter um limite.